Olá, você está no canal de audiobook Palavra da Bíblia. Eu sou Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura do sermão de Charles Haddon Spurgeon, intitulado como As 3 horas de escuridão. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Mateus capítulo 27, versículo 45. Das 9 ao meio-dia, a luz habitual esteve presente, de modo que houve tempo suficiente para os adversários de Nosso Senhor contemplarem e insultarem seus sofrimentos. Não poderia haver dúvida quanto ao fato de que ele foi realmente pregado na cruz, pois foi crucificado em plena luz do dia. Temos plena certeza de que foi Jesus de Nazaré, pois tanto amigos quanto os inimigos foram testemunhas oculares de suas agonias. Por 3 longas horas, os judeus sentaram-se e o observaram na cruz, zombando de suas misérias. Sinto-me grato por essas 3 horas de luz, pois, de outra forma, os inimigos de nossa fé teriam questionado se, de fato, o corpo abençoado de nosso Mestre estava pregado na cruz e teriam despertado fantasias tantas quanto os morcegos e corujas que assombram a escuridão. Onde estariam as testemunhas desta cena solene se o sol tivesse permanecido escondido da manhã à noite? Como 3 horas de luz deram oportunidade para inspeção e testemunho, vemos a sabedoria que não permitiu que ela se fechasse tão cedo. Nunca se esqueça de que este milagre do fechamento do olho do dia ao meio-dia foi realizado por nosso Senhor em sua fraqueza. Ele andou sobre o mar, ressuscitou os mortos e curou os doentes nos dias de sua força. Mas agora chegou ao seu ponto mais baixo. A febre o domina, está fraco e sedento. Ele está à beira da dissolução, mas tem o poder de escurecer o sol ao meio-dia. Ele ainda é o verdadeiro Deus do verdadeiro Deus. Eis que uma torrente púrpura corre de suas mãos e cabeça. A maré carmesim apaga o sol. Seus gemidos despertam os mortos. Se ele pode fazer isso em sua fraqueza, o que não é capaz de fazer em sua força, não deixe de lembrar que esse poder foi demonstrado em uma esfera na qual ele normalmente não aplicava seu poder. A esfera de Cristo é a da bondade e da benevolência e, consequentemente, da luz. Quando ele entra na esfera de fazer trevas e de operar julgamento, ele se envolve no que chama de sua obra estranha. Maravilhas de terror são seus atos canhotos. É apenas de vez em quando que ele faz o sol se pôr ao meio-dia e escurece a terra em dia claro. Amós capítulo 8, versículo 9. Se o nosso Senhor pode fazer trevas à vontade ao morrer, que glória não podemos esperar agora que ele vive para ser a luz da cidade de Deus para sempre? O Cordeiro é a luz, e que luz! Os céus carregam a marca de seu poder moribundo e perdem seu brilho. Não devem os novos céus e a nova terra atestar o poder do Senhor ressuscitado? A espécie escuridão ao redor do Cristo moribundo é o manto do Onipotente. Ele vive novamente. Todo poder está em suas mãos, e todo esse poder ele empregará para abençoar seus escolhidos. Que chamado deve ter sido aquele meio-dia para os descuidados filhos dos homens! Eles não sabiam que o Filho de Deus estava entre eles, nem que estava operando a redenção humana. A hora mais grandiosa de toda a história parecia prestes a passar despercebida, quando, de repente, a noite saiu apressadamente de seus aposentos e usurpou o dia. Cada um perguntava ao seu companheiro: o que significa esta escuridão? Os negócios estavam parados. O arado permanecia no meio do sulco e o machado parava erguido. Era o meio-dia, quando os homens estão mais ocupados, mas fizeram uma pausa geral, não apenas no Calvário,
mas em cada colina e em cada vale a escuridão se instalou. Houve uma parada na caravana da vida. Ninguém podia se mover a menos que tateasse o caminho como um cego. O dono da casa pediu luz ao meio-dia e seu servo obedeceu, trêmulo, ao chamado em comum. Outras luzes cintilavam, e Jerusalém era como uma cidade à noite, só que os homens não estavam em suas camas. Como a humanidade se assustou! Em torno do grande leito de morte, uma quietude apropriada foi assegurada. Não duvido que um temor arrepiante tomou conta das massas do povo, e os pensativos previram coisas terríveis. Aqueles que estiveram ao redor da cruz e ousaram insultar a majestade de Jesus ficaram paralisados de medo. Cessaram suas obscenidades e, com elas, sua cruel exultação. Estavam intimidados, embora não convencidos, mesmo os mais vis entre eles, enquanto os melhores bateram no peito e voltaram. Todos os que puderam, sem dúvida, tropeçaram em seus aposentos e tentaram se esconder, com medo dos terríveis julgamentos que temiam estar próximos. Não me surpreendo que haja tradições de coisas estranhas ditas durante o silêncio daquela escuridão. Esses sussurros do passado podem ou não ser verdadeiros. Eles foram objeto de controvérsias eruditas, mas o trabalho da disputa foi energia mal gasta. No entanto, não poderíamos nos surpreender se alguém dissesse, como se conta, Deus está sofrendo ou o mundo está perecendo. Nem devo afastar de minhas crenças a lenda poética de que o piloto egípcio, passando o rio abaixo, ouviu entre as margens juncais uma voz vinda do farfalhar dos juncos, sussurrando: "O grande Pan está morto." Verdadeiramente, o Deus da natureza estava morrendo, e coisas menos delicadas que os juncos à beira do rio poderiam muito bem tremer ao seu som. Dize-nos que essa escuridão estava sobre toda a terra, e Lucas a coloca como sobre toda a terra. A parte do nosso globo que estava encoberta pela noite natural não foi afetada por isso, mas para todos os homens despertos em suas ocupações foi o anúncio de um grande e solene evento. Foi estranho além de toda a experiência e todos os homens se maravilharam, pois quando a luz deveria estar mais brilhante, todas as coisas foram obscurecidas pelo espaço de 3 horas. Deve haver grande ensinamento nesta escuridão, pois quando nos aproximamos tanto da cruz, que é o centro da história, cada acontecimento se enche de significado. A luz surgirá dessa escuridão. Adoro sentir a solenidade das 3 horas de sombra da morte e sentar-me ali e meditar, sem companhia senão o augusto sofredor, em torno do qual aquela escuridão se abateu. Falarei disso de 4 maneiras, conforme o Espírito Santo me ajudar. Primeiro, curvemos nossos espíritos diante de um milagre que nos assombra. Segundo, consideraremos essa escuridão como um véu que oculta. Terceiro, como um símbolo que instruiu. E quarto, como uma demonstração de compaixão que nos previne pelas profecias que implica. Primeiro, vamos ver essa escuridão como um milagre que nos surpreende. Pode parecer uma observação banal que essa escuridão estivesse completamente fora do curso natural das coisas. Desde o princípio do mundo, não se ouvia que ao meio-dia houvesse escuridão sobre toda a terra. Estava completamente fora da ordem da natureza. Alguns negam milagres, e se também negam a Deus, não tratarei deles neste momento. Mas é muito estranho que alguém que acredita em Deus duvide da possibilidade de milagres. Parece-me que, admitindo a existência de um Deus, o milagre deve ser esperado como uma declaração ocasional de sua vontade, independente e ativa. Ele pode estabelecer certas regras para suas ações, e pode ser sua sabedoria cumpri-las, mas certamente deve reservar para si a liberdade de se afastar de suas próprias leis.
ou então terá, em certa medida, deixado de lado sua divindade pessoal, deificado a lei e colocado acima de si mesmo. Não aumentaria nossa ideia da glória de sua divindade se pudéssemos ter certeza de que ele se sujeitou a regras e se proibiu de agir, exceto de uma certa maneira, da autoexistência e do livre-arbítrio, que fazem parte da nossa própria concepção de Deus. Somos levados a esperar que, às vezes, ele não se apegue aos métodos que segue como regra geral. Isso levou à convicção universal de que o milagre é uma prova da divindade. As obras gerais da criação e da providência são, ao meu ver, as melhores provas, mas o coração comum da nossa raça, por uma razão ou outra, vê o milagre como uma evidência mais segura, provando assim que se espera milagre de Deus. Embora o Senhor ordene que haja dia e noite, neste caso, com abundante razão, ele interpõe 3 horas de noite no centro do dia. Eis a razão. O incomum na natureza inferior é consorciado com o incomum nas relações do Senhor da natureza. Certamente, este milagre foi extremamente congruente com aquele milagre maior que estava acontecendo na morte de Cristo. Não estava o próprio Senhor se afastando de todos os costumes comuns? Não estava ele fazendo aquilo que nunca havia sido feito desde o princípio e nunca mais seria feito? Que um homem morra é algo tão comum que pode ser considerado inevitável. Não nos assustamos agora com o som de um sino fúnebre. Nos familiarizamos com a sepultura. À medida que os companheiros de nossa juventude morrem ao nosso lado, não somos tomados de espanto, pois a morte está em toda parte ao nosso redor e dentro de nós. Mas que o Filho de Deus morra, isso está além de toda expectativa, e não apenas acima da natureza, mas contrária a ela. Aquele que é igual a Deus se digna a ser pendurado na cruz e morrer. Não conheço nada que pareça mais fora de regra e além de expectativa do que isso. O sol escurecido ao meio-dia é um acompanhamento adequado da morte de Jesus. Não é assim? Além disso, este milagre não só estava fora da ordem da natureza, como também seria considerado impossível. Não é possível que haja um eclipse do Sol no momento da lua cheia. A lua, no momento em que está cheia, não está em posição que lhe permita projetar sua sombra sobre a terra. A Páscoa ocorreu no momento da lua cheia e, portanto, não era possível que o Sol sofresse um eclipse. Este escurecimento do Sol não foi estritamente um eclipse astronômico. A escuridão foi, sem dúvida, produzida de alguma outra maneira. Contudo, para os presentes, pareceu ser um eclipse total do Sol, algo impossível. Irmãos, quando lidamos com o homem, a queda, o pecado, Deus, Cristo e a expiação, nos sentimos em casa com as impossibilidades. Agora chegamos a uma região onde prodígios, maravilhas e surpresas são a ordem do dia. A sublimidade torna-se lugares comum quando entramos no currículo do amor eterno. Sim, mas agora deixamos a terra firme do possível e partimos para o mar, onde vemos as obras do Senhor e suas maravilhas nas profundezas. Quando pensamos em impossibilidades em outras esferas, recuamos, mas o caminho da cruz está resplandecente como o divino e logo percebemos que, com Deus, todas as coisas são possíveis. Veja, então, na morte de Jesus, a possibilidade do impossível. Veja aqui como o Filho de Deus pode morrer. Às vezes, hesitamos quando nos deparamos com uma expressão e um hino que implica que Deus pode sofrer ou morrer. Pensamos que o poeta usou de uma licença excessiva. No entanto, cabe-nos abster-nos da hipercrítica, visto que nas Sagradas Escrituras existem palavras semelhantes. Lemos até Atos capítulo 20, versículo 28, sobre a Igreja de Deus,
que ele comprou com seu próprio sangue, o sangue de Deus. Ah, bem, não tenho o cuidado de defender a linguagem do Espírito Santo, mas em sua presença, toma a liberdade de justificar as palavras que acabamos de cantar. Bem poderia o sol se esconder na escuridão e encerrar suas glórias, quando Deus, o poderoso Criador, morreu pelo homem, o pecado da criatura. Não me atrevo a explicar a morte do Deus encarnado. Contento-me em acreditar e depositar minha esperança nela. Como o santo deveria ter pecado sobre si? Isso também eu não sei. Um sábio nos disse, como se fosse um axioma, que a imputação ou a não imputação do pecado é uma impossibilidade. Seja assim, nos familiarizamos com tais coisas desde que contemplamos a cruz, coisas que os homens chamam de absurdos tornarem-se verdades fundamentais para nós. A doutrina da cruz é loucura para os que perecem. Sabemos que em nosso Senhor não havia pecado, e ainda assim, Ele mesmo carregou nossos pecados em seu próprio corpo no madeiro. Não sabemos como o inocente Filho de Deus pôde ser autorizado a sofrer por pecados que não eram seus. Nos espanta que a justiça permita que alguém tão perfeitamente santo seja abandonado por seu Deus e clame: Eloi, Eloi, lama sabachthani? Mas assim foi. E assim foi pelo decreto da mais alta justiça, e nos regozijamos nisso. Assim foi que o sol nasceu. Assim como Jesus foi eclipsado quando era impossível que fosse eclipsado, assim também Jesus realizou em nosso favor nas agonias de sua morte, coisas que, no julgamento comum dos homens, devem ser consideradas totalmente impossíveis. Nossa fé se sente em casa na terra das maravilhas, onde os pensamentos do Senhor são vistos tão acima dos nossos pensamentos, quanto os céus estão acima da terra. A respeito deste milagre, devo ainda observar que este escurecimento do sol superou todos os eclipses comuns e naturais. Durou mais de um eclipse comum e ocorreu de maneira diferente. De acordo com Lucas, as trevas sobre toda a terra vieram primeiro e o sol escureceu depois. As trevas não começaram com o sol, mas dominaram o sol. Foi um único e sobrenatural. Ora, entre todas as dores, nenhuma dor é comparável à dor de Jesus. De todas as aflições, nenhuma pode se igualar às aflições do nosso grande substituto. Assim como a luz mais forte lança a sombra mais profunda, o amor surpreendente de Jesus lhe custou uma morte tal que as colinas não são para os destinos comuns dos homens. Outros morreram, mas este homem é obediente até a morte. Outros bebem a bebida fatal, mas não se importam com seu absinto e fel, mas ele provou a morte. Ele derramou sua alma na morte. Cada parte do seu ser foi obscurecida por aquela extraordinária sombra da morte, e a escuridão natural, fora dele, apenas encobria uma morte especial que era inteiramente solitária. E agora, quando penso nisso, essa escuridão parece ter sido a mais natural e apropriada. Se tivéssemos que escrever a história da morte de nosso Senhor, não poderíamos omitir a escuridão sem negligenciar um item importantíssimo. A escuridão parece fazer parte do cenário natural daquela grande transação. Leia a história inteira e você não se assustará nem um pouco com a escuridão, depois de familiarizar sua mente com o pensamento de que este é o Filho de Deus e que ele estende suas mãos para a morte cruel na cruz. Você não vê maravilha com o rasgar do véu do templo. Você não se espanta com o terremoto ou com a ressurreição de alguns dos mortos. Estes são acompanhantes adequados da paixão de nosso Senhor. E o mesmo aconteceu com a escuridão. Ela se encaixa em seu devido lugar. Parece que não poderia ter sido de outra forma. Aquele sacrifício, a morte dele, o Altíssimo e sempre Santo,
bem que o céu consciente se obscureça e enegreça o sol que contempla. Pense novamente por um momento. Não pareceu que a morte que aquela escuridão encobria também era uma parte natural do grande todo? Finalmente, passamos a sentir como se a morte do Cristo de Deus fosse parte integrante da história humana. Não se pode tirá-la da crônica humana, não é? Introduza a queda e veja o paraíso perdido. E não se pode completar o poema até que se tenha introduzido aquele homem maior que nos redimiu e, por sua morte, nos deu o paraíso recuperado. É uma característica singular de todos os verdadeiros milagres que, embora seu espanto nunca cesse, eles nunca parecem antinaturais, são maravilhosos, mas nunca monstruosos. Os milagres de Cristo se encaixam no curso geral da história humana. Não conseguimos entender como o Senhor poderia estar na terra e Lázaro não ter sido ressuscitado dos mortos quando a dor de Marta e Maria havia contado sua história. Não conseguimos entender como os discípulos poderiam ter sido sacudidos pela tempestade no lago da Galileia e Cristo não ter andado sobre as águas para libertá-los. Maravilhas de poder são partes esperadas da narrativa onde Jesus está. Tudo se encaixa em seu lugar com os fatos circundantes. Um milagre romano é sempre monstruoso e desprovido de harmonia com tudo ao seu redor. E se a cabeça de Santa Winifred surgisse do pescoço e falasse da borda para o camponês atônito que estava prestes a tirar água? Não importa se isso aconteça ou não. Não altera a história em nada, nem mesmo a colore. Está marcado no registro e não faz parte dele. Mas os milagres de Jesus, este da escuridão entre eles, são essenciais para a história humana. E especialmente isso é assim no caso de sua morte e desta grande escuridão que a envolveu. Todas as coisas na história humana convergem para a cruz, que não parece ser uma reflexão tardia nem um expediente, mas o canal adequado e predestinado através do qual o amor deve fluir para os homens culpados. Não posso dizer mais por falta de voz, embora tivesse muito mais a dizer. Senta-te e deixa que a densa escuridão te cubra até que não consigas sequer ver a cruz, e sabe apenas que, fora do alcance dos olhos mortais, o teu Senhor operou a redenção do seu povo. Ele operou em silêncio, um milagre de paciência e de amor, pelo qual a luz chegou àqueles que jazem nas trevas e no vale da sombra da morte. Em segundo lugar, desejo que considereis esta escuridão como um véu que oculta. O Cristo está pendurado naquela árvore. Vejo a cruz terrível. Consigo ver os ladrões de ambos os lados. Olho ao redor e observo com tristeza aquele grupo heterogêneo de cidadãos de Jerusalém, escribas, sacerdotes e estrangeiros de diferentes países, misturado com soldados romanos. Eles voltam os olhos para ele, e em sua maioria contemplam com cruel desprezo o santo que está no centro. Na verdade, é uma visão terrível. Observem aqueles cães comuns e aqueles touros de Bazã de patente mais notável, que se unem para desonrar o manso e humilde. Devo confessar que nunca li a história da morte do Mestre, sabendo o que sei da dor da crucificação, sem profunda angústia. A crucificação foi uma morte digna de ter sido inventada por demônios. A dor que ela envolvia era imensurável. Não vou torturá-los descrevendo-a. Conheço corações queridos que não conseguem ler isso sem chorar e sem passar noites em claro depois. Mas havia mais do que angústias no Calvário. O ridículo e o desprezo amarguravam a todos. Aqueles gracejos, aquelas zombarias cruéis, aquelas provações, o que diremos deles?
Às vezes, senti um pouco de simpatia pelo príncipe francês que gritou: se eu estivesse lá com meus guardas, logo teria varrido aqueles miseráveis. Era uma visão terrível demais. A dor da vítima era bastante dolorosa, mas quem poderia suportar a abominável maldade dos escarnecedores? Agradeçamos a Deus que, em meio ao crime, desceu uma escuridão que tornou impossível para eles prosseguirem com ele. Jesus devia morrer. Para suas dores não devia haver alívio, e da morte não deveria haver para ele libertação. Mas os escarnecedores deviam ser silenciados. Mas efetivamente, suas bocas estavam fechadas pela densa escuridão que os encerrava. O que vejo naquele véu é, antes de tudo, que ele servia de disfarce para aqueles inimigos culpados. Você já pensou nisso? É como se o próprio Deus dissesse: não posso suportar, não verei essa infâmia. Desce o véu. Caíram as pesadas sombras. Perguntei aos céus: que inimigo de Deus cometeu este ato sem precedentes? Os céus exclamam: foi um homem, e nós, horrorizados, arrebatamos o sol de tal espetáculo de culpa e vergonha. Graças a Deus, a cruz é um esconderijo. Ela fornece aos homens culpados um abrigo contra o olho que tudo vê, para que a justiça não precise ver e atacar. Quando Deus exalta seu Filho e o torna visível, ele esconde o pecado dos homens. Ele diz que os tempos da ignorância deles ele ignora. Até mesmo a grandeza do pecado deles ele lança para trás das costas, para que ele não precise vê-lo, mas possa satisfazer sua longanimidade e permitir que sua piedade suporte suas provações. Deve ter entristecido o coração do Deus eterno ver tamanha crueldade dos homens para com ele, que andava por aí fazendo bem e curando todo tipo de doenças. Foi horrível ver os mestres do povo rejeitando com desprezo a semente de Israel, que deveria tê-lo aceitado como seu Messias, lançando-o fora como algo desprezado e abominável. Portanto, sinto gratidão a Deus por ordenar que as trevas cubram toda a terra e acabem com aquela cena vergonhosa. Eu diria a qualquer culpado aqui: graças a Deus que o Senhor Jesus tornou possível que seus pecados fossem ocultados mais completamente do que por densas trevas. Graças a Deus que, em Cristo, ele não os vê com aquele olhar severo de justiça que envolveria sua destruição. Se Jesus, cuja morte vocês desprezaram, não tivesse intervindo, vocês teriam produzido em sua própria morte o resultado do seu próprio pecado há muito tempo. Mas, por amor ao Senhor, vocês têm permissão para viver como se Deus não os visse. Essa longanimidade visa levá-los ao arrependimento. Vocês não virão? Mas, além disso, aquela escuridão era um esconderijo sagrado para a bendita pessoa de nosso divino Senhor. Por assim dizer, os anjos encontraram para seu reino um pavilhão de nuvens espessas, no qual sua majestade pudesse se abrigar em sua hora de miséria. Era demais para os olhos perversos contemplarem tão rudemente aquela pessoa imaculada. Não haviam seus inimigos despido e lançado sorte sobre sua vestimenta? Portanto, era apropriado que a santa humanidade finalmente encontrasse um esconderijo adequado. Não era apropriado que os olhos brutais vissem as linhas feitas naquela forma bendita pela ferramenta de gravura da dor. Não era apropriado que os festeiros vissem as contorções daquele corpo sagrado habitado pela divindade, enquanto ele estava sendo quebrado sob a vara de ferro da ira divina em nosso favor. Era apropriado que Deus o cobrisse,
para que ninguém visse tudo o que ele fez e tudo o que ele carregou quando foi feito pecado por nós. Eu bendigo a Deus devotadamente por esconder assim seu Senhor. Assim ele foi protegido de olhos que não eram dignos de ver o sol, muito menos de olhar para o sol da justiça. Essa escuridão também nos adverte, mesmo a nós que somos os mais reverentes. Essa escuridão nos diz a todos que a paixão é um grande mistério, no qual não podemos penetrar. Tento explicá-la como substituição e sinto que, onde a linguagem das Escrituras é explícita, eu também posso e devo ser explícito. Mas ainda assim, sinto que a ideia de substituição não abrange toda a questão e que nenhuma concepção humana pode aprender completamente a totalidade do terrível mistério. Foi forjada na escuridão, porque o significado e o resultado plenos e de longo alcance não podem ser contemplados por uma mente finita. Diga-me que a morte do Senhor Jesus foi um grande exemplo de autossacrifício, e eu posso ver isso e muito mais. Diga-me que foi uma obediência maravilhosa à vontade de Deus, eu posso ver isso e muito mais. Diga-me que foi o suportar o que deveria ter sido suportado por miríades de pecadores da raça humana, como castigo de seus pecados. Eu posso ver isso e encontrei minha melhor esperança nisso. Mas não me diga que tudo isso está na cruz. Não. Por mais grandioso que isso seja, há muito mais na morte do nosso Redentor. Só Deus conhece o amor de Deus. Só Cristo conhece tudo o que realizou quando curvou a cabeça e entregou o Espírito. Há mistérios comuns da natureza, nos quais seria irreverência bisbilhotar, mas este é um mistério divino, diante do qual tiramos os sapatos dos pés, pois o lugar chamado Calvário é solo sagrado. Deus velou a cruz na escuridão, e na escuridão reside muito do seu significado mais profundo. Não porque Deus não o quisesse revelar, mas porque não temos capacidade suficiente para discernir tudo. Deus se manifestou em carne, e nessa carne humana anulou o pecado pelo seu próprio sacrifício. Isso todos sabemos, mas, sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Mais uma vez, este véu de escuridão também me retrata a maneira como os poderes das trevas sempre se esforçarão para ocultar a cruz de Cristo. Lutamos contra as trevas quando tentamos pregar a cruz. Esta é a vossa hora e o poder das trevas, disse Cristo. E não duvido que as hostes infernais tenham feito naquela hora um ataque feroz ao Espírito de nosso Senhor. Sabemos também que, se o príncipe das trevas estiver em algum lugar com força, certamente será onde Cristo for exaltado. Encobrir a cruz é o grande objetivo do inimigo das almas. Você já percebeu isso? Esses sujeitos que odeiam o Evangelho deixarão qualquer outra doutrina passar, mas se a expiação for pregada e as verdades que dela brotam, imediatamente eles serão despertados. Nada provoca o diabo como a cruz. A teologia moderna tem como objetivo principal obscurecer a doutrina da expiação. Essas lulas modernas escurecem a água da vida com sua tinta. Eles fazem do pecado uma ninharia e do castigo por ele um negócio temporário. E assim degradam o remédio ao subestimar a doença. Não ignoramos seus artifícios. Esperem, meus irmãos, que as nuvens de escuridão se aglomerem como um centro ao redor da cruz, para escondê-la da vista do pecador. Mas esperem também isto, que ali as trevas encontrarão o seu fim. A luz brota dessas trevas, a luz eterna do Filho imortal de Deus que, tendo ressuscitado dos mortos, vive para sempre para dissipar as trevas do mal.